Muitos cristãos hoje enfrentam uma batalha que parece não ter fim, o chamado pecado de estimação. É aquela falha recorrente que persiste por anos, criando um ciclo de esforço, queda, arrependimento e, finalmente, uma frustração profunda. Chega um ponto em que a luta é tão longa que sentimos vergonha de pedir perdão novamente pela mesma coisa. Mas será que existe um caminho para a vitória definitiva sobre esses padrões que parecem tão resistentes? Olá, eu sou o pastor André Bezerra e neste vídeo vamos mergulhar em um estudo bíblico profundo sobre como acessar a verdadeira graça de Deus, não apenas para o perdão, mas para a capacitação e vitória definitiva. Mas antes, se inscreva no canal para aprender mais sobre as verdades da Palavra de Deus. Vamos continuar. A luta que parece interminável. Todos nós conhecemos aquela luta. Um pecado específico que parece ter um poder desproporcional sobre nós. Prometemos, lutamos com nossas próprias forças, caímos, nos frustramos e recomeçamos o ciclo. O verdadeiro campo de batalha é a mente. A derrota persistente raramente vem da falta de esforço. Ela nasce de uma mentalidade equivocada. Precisamos entender um princípio fundamental. O entendimento errado gera uma fé errada, que inevitavelmente te leva a um resultado errado. Toda a nossa vida cristã, da conversão à santificação, opera pela fé. Se nossa fé está fundamentada em crenças incorretas sobre os recursos que Deus nos deu, nossos resultados serão sempre limitados. Por isso, a vitória não começa no esforço braçal, mas com uma mudança de mentalidade, derrubando os 3 mitos que te mantêm preso. Para avançarmos, precisamos destruir 3 mentiras que funcionam como correntes na nossa vida espiritual. Mito 1. A inevitabilidade. Muitos dizem: é impossível não pecar, a carne é fraca. Mas a verdade bíblica é que Jesus usou essa frase para exortar os discípulos a vigiar e orar, pois a carne os impedia de buscar a Deus. Não é uma desculpa para o pecado, mas um chamado à disciplina espiritual. Mito 2. A tentação sobrenatural. Você pode pensar que a tentação é uma força demoníaca irresistível. No entanto, a Bíblia ensina que a tentação é uma experiência humana. O inimigo é o tentador externo, mas a tentação acontece internamente, quando somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Mito 3. A graça reativa. Este é o mais perigoso. Crer que a graça serve apenas para perdoar e levantar depois da queda. A verdade é que Deus provê uma graça que nos capacita a não cair. A queda não é um pré-requisito para experimentar a graça. O amor de Deus, que é a graça, já nos libertou. Não é algo do passado que vamos cair e depois pedir perdão. Mas ao entender o imenso amor de Deus por nós, somos compelidos a buscar agradar a Deus por amor em sua graça. É por isso que temos certeza da vitória, que é possível vencer. A palavra de Deus não nos trata como vítimas fadadas ao fracasso. Ela nos equipa para permanecermos firmes. Portanto, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Isso implica que é perfeitamente possível não cair. Ora, àquele que é poderoso para vos impedir de cair e vos apresentar diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. A Escritura é clara: Deus tem o poder de nos guardar do tropeço. Então temos que aceitar em nosso coração que é possível vencer o pecado, não na nossa força e competência, mas confiando nas promessas de Deus que a vitória é possível. Não veio sobre vocês tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, juntamente com a tentação, lhes dará também o escape para que a possam suportar. Anatomia da tentação e o livramento. A tentação é humana. As tentações que enfrentamos são comuns à experiência humana e, portanto, vencíveis. Não são forças sobrenaturais únicas e invencíveis. Deus é fiel. Ele controla o termômetro e não permite tentação além das nossas forças, mas como um ourives que purifica a prata até que se revele seu rosto na prata. Deus vai nos provar e refinar até que possa ver a imagem de seu Filho em nós. Deus sempre provê uma rota de fuga juntamente com a tentação. Nossa responsabilidade não é lutar, é fugir das tentações ao identificá-las. O caminho para a vitória passa pelo trono da graça. E à direita do Pai temos Jesus, um sumo sacerdote que entende nossa dor porque foi tentado em tudo, mas sem pecar. Devemos nos achegar confiadamente. A vitória exige um movimento ativo de fé em direção ao próprio Deus e sua comunhão. Quanto mais fugimos das tentações e nos aproximamos de Deus, menor é o poder do pecado sobre nós, e mais entendemos verdadeiramente que Deus já nos libertou do poder do pecado. Lembre-se, a graça não é automática. Ela exige interação e cooperação. Assim como a salvação exigiu fé, a santificação contínua exige uma fé constante para acessar esse poder. Se a graça que capacita estivesse disponível e funcionasse de forma automática, nenhum crente jamais pecaria. A verdade é que a graça é um recurso divino que requer nossa cooperação e fé para ser ativado em nossas vidas. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Assim como a salvação inicial requer um ato de fé para receber a graça, a santificação contínua requer uma fé constante para acessar a graça capacitadora. Não somos espectadores passivos. Como ativamos isso na prática? Através das ferramentas que Jesus nos deixou. Primeira ferramenta: oração como estratégia preventiva. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a pedir diariamente: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso não é um grito de socorro após a queda. É uma estratégia proativa para ser guardado logo no início do dia. Mais de 90% dos cristãos que lutam com pecados recorrentes admitem que não fazem desta uma oração diária. Estamos negligenciando a principal estratégia que Jesus nos deu. Segunda ferramenta: a palavra como diagnóstico. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir pensamentos e propósitos do coração. Ela expõe as raízes do pecado antes que se tornem ações e reconstrói nossa fortaleza mental contra as mentiras da tentação. Ela renova nossa mente, ajusta nossa fé e nos lembra das verdades e promessas de Deus, construindo uma fortaleza mental contra as mentiras da tentação. Você luta a partir da vitória, não por ela. A maior mudança de paradigma da fé é entender que nossa posição não é conquistada, é recebida, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós agimos, mas é o poder de Deus que opera em nós, nos dando o desejo e a capacidade para a vitória. As disciplinas espirituais, orar, ler a Bíblia, jejuar, não são sobre mérito ou ganhar pontos com Deus.
Elas são os canais, os meios de graça pelos quais nos posicionamos para receber o poder capacitador de Deus. Como diz o ditado, graça não é ausência de esforço, é ausência de mérito. Não aceite um evangelho que tem apenas aparência de piedade, mas nega o poder de transformação. O objetivo final da nossa santificação não é apenas gerenciar falhas, mas viver de modo digno do Evangelho e refletir a natureza santa daquele que nos resgatou. Depois de sermos salvos pela graça, nossa vida se torna uma resposta. Buscamos a santidade não para sermos salvos, mas porque fomos salvos e desejamos honrar e refletir a natureza daquele que nos resgatou. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A vitória sobre o pecado não é a sua força contra a força dele e o poder de Deus liberado através da sua fé naquilo que ele já declarou que você é. A vitória é sua para conquistar, pois é Deus quem opera em você tanto o querer quanto o realizar. Você age, mas é o poder dele que te dá a capacidade. Então procure mudar a sua mentalidade de esforço e conquista. Busque em oração e leitura da palavra de Deus o que Deus já te deu. E assim como o povo teve que conquistar a terra prometida, conquiste sua vitória de uma vida de comunhão com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, se inscreva no canal e compartilhe com seus irmãos ou aquela pessoa que quer entender como ser livre em Cristo Jesus.